Obrigado, pastor, pela oração. Obrigado pelo privilégio de conviver com os irmãos durante esse final de semana. Para mim e para a Vani tem sido uma bênção. Nós estamos aprendendo muitas coisas com os irmãos, a cultuar, a bendizer o nome do Senhor. Nós estamos recebendo muita graça através da vida de vocês. A gente vem para compartilhar a palavra e também para receber de Deus a palavra, receber de Deus incentivo, receber de Deus muitas amizades que estamos fazendo aqui, e isso tem nos abençoado muito. E hoje, nesse dia tão especial, nós não podemos deixar de falar especificamente sobre a Páscoa, sobre a libertação que Deus deu inicialmente aos judeus que eram escravos e agora, posteriormente, no Novo Testamento, a libertação espiritual a todos nós. O nosso objetivo nesses dias é ver quem é Jesus, qual a identidade de Jesus e qual o propósito de Jesus ter vindo ao mundo. E agora nós entramos nessa segunda parte, que é o propósito de Deus ter enviado Cristo Jesus, e a Páscoa, ela está no centro de tudo isso. Que Deus nos dê graça para entendermos esses princípios e esses valores. A Páscoa para os judeus antigos judeus, como também é hoje, era uma refeição que se comemorava todos os anos. Ela era comemorada porque na história de Israel teve um momento definitivo em que o povo sai do Egito e vai para a Canaã. Durante milênios, a Páscoa foi celebrada e comemorada. E o próprio Senhor Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Relembrou essa passagem, essa saída para a terra prometida. Conhecemos bem a história, que lá no Egito antigo, o povo de Deus, o povo de Israel, era escravo, trabalhava diariamente embaixo do chicote da opressão também espiritual, porque era compungido, era obrigado a adorar os deuses egípcios. E a palavra de Deus nos conta que a última praga, para que Deus levasse disciplina aos egípcios e ao próprio faraó, seria uma em que a espada recairia sobre cada casa, matando os seus filhos, os seus primogênitos. É interessante nós descobrirmos que quando Deus deu essa sentença, que castigaria o povo, ele incluiu, inclusive, os judeus. Ou seja, a espada é para todos, a condenação é para todos. O que vem a ensinar e o que vem a corroborar com o ensino do Novo Testamento, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, essa sentença era para todos, inclusive para os judeus, mas existia uma maneira de escapar, de sobreviver àquela condenação do próprio Deus. E a maneira era essa, uma provisão sacrificial de Deus, ou seja, cada família deveria sacrificar, imolar um cordeiro. E o ritual era o seguinte: o sangue desse cordeiro deveria ser passado na porta, na entrada da casa. E esse gesto era um sinal
de fé. Inclusive, os judeus precisavam fazer isso. A sentença era que em cada casa haveria uma criança morta, a não ser que tivesse um cordeiro morto. O cordeiro morto, ele poderia substituir a criança que seria morta. Aqueles que aceitaram a proteção do cordeiro e fizeram isso, a morte daria uma livre passagem. Isso é Páscoa, passagem. A morte dando uma livre passagem. Então, aquelas pessoas, aquelas crianças seriam salvas. As pessoas foram salvas unicamente pela fé no Cordeiro substituto. O Cordeiro deveria substituir o ser humano. Foi assim que Deus libertou os israelitas da escravidão, guiando-os à terra prometida, a terra que mana leite e mel. Cada Páscoa que se celebrava todos os anos, comemorava essa libertação. Essa nossa conferência, esse nosso encontro, é para sermos edificados, é para termos comunhão, é para louvarmos juntos, mas principalmente para celebrarmos a nossa libertação espiritual. A pergunta para a nossa reflexão: por que um animal pequeno, coberto de lã, um cordeiro, isentaria alguém da justiça divina? Por quê? Como? A palavra de Deus vai nos ensinar, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, bastante sobre isso. Na verdade, é a resposta do evangelista Marcos a essa pergunta: por que um animal pequeno, por que um cordeiro consegue nos substituir espiritualmente? Então Marcos vai nos contar no capítulo 14, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te preparamos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: o mestre pergunta, onde está o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa, e celebraram a Páscoa, como anualmente todos os judeus faziam, e hoje nós fazemos também. A Páscoa antiga, ela tinha 4 momentos especiais. Em cada momento, o dirigente segurava um cálice, igual a este que usamos aqui, igual a este que participamos da ceia, levantava e explicava o significado da Páscoa. O cálice, quando ele levantava e explicava, ali eram relembrados 4 promessas, nesses atos litúrgicos da Páscoa. Essas 4 promessas, elas estão lá em Êxodo, capítulo 6, do verso 6 ao verso 8. Eles diziam assim: por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor,
eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Ou seja, eles repetiam essa palavra, dizendo que Deus nos libertou de um outro povo. Nós éramos escravos politicamente e éramos escravos também espirituais, e Deus nos libertou. O texto diz: eu os livrarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Ou seja, Deus prometeu e eles relembravam na Páscoa de que seriam libertos de toda a escravidão física e a escravidão mental, a escravidão também espiritual, porque não era só o corpo, não era só a mente, era também o coração que era escravo. A mente e o coração estavam tão escravizados que, para sair do Egito, Deus teve que mostrar a sua graça ao próprio povo de Israel, porque alguns queriam voltar. Não era só o corpo que era escravizado, a mente, a maneira de pensar já estava formatada como escravo. Mas Deus fez essa promessa: eu libertarei da escravidão. E a promessa dizia assim: resgatarei com o braço forte e com poderosos atos de justiça. Não será uma libertação simples, será uma manifestação de poder. Todos vão perceber que Deus é poderoso e Ele zela, protege os seus. E por último, no verso de número 7, ele faz a quarta promessa: eu os farei meu povo e serei o Deus deles. Então, em todas as Páscoas, estas promessas eram repetidas, elas eram relembradas. Parece que a caminhada espiritual é sempre assim, a gente sabe, né? A gente sabe, porque todas as Páscoas nós repetimos e eles também repetiam esse ritual, mas parece que nós insistimos em nos esquecer. As coisas de Deus não tem nada novo, nada que nunca existiu. É sempre uma repetição, porque nós sempre nos esquecemos. A correria, os compromissos, as atividades seculares, as seduções, os ídolos modernos sempre querem tirar essa mensagem da nossa vida, do nosso coração, da nossa igreja e também da nossa família. Então a promessa repetida é: eu vou tirar o meu povo do Egito, vou libertá-los da escravidão, vou redimi-los com manifestação de poder, e eu vou formar um novo povo, uma nova maneira de se relacionar com Deus. E isso era repetido todos os dias em que se celebrava a Páscoa. Mas existia um momento especial. Era um momento em que o quarto cálice, o terceiro cálice, era levantado. A pessoa encarregada de fazer isso, aquele que presidia a cerimônia, ele repetiria literalmente as palavras de Deuteronômio 26 para abençoar aqueles elementos da Páscoa. Por exemplo, ele diria: este é o pão da aflição, o pão que nossos pais comeram no deserto. Ele necessariamente precisava olhar para o pão e dizer: é o pão da nossa aflição, o pão que nossos pais comeram no deserto. E o texto que nós lemos no capítulo 14 de Marcos, Jesus está repetindo isso. Jesus está celebrando a Páscoa com os seus discípulos. O verso 22 nos reconta a história. Enquanto comiam, agora o presidente, aquele que está dirigindo a Páscoa, tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos.
dizendo, Deuteronômio 26, um pouco diferente: tomem isto é o meu corpo, este é o pão da nossa aflição, o pão que nossos pais comeram no deserto. E, em seguida, ele tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos, e todos beberam. E quando todos beberam, ele disse: isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. E aqui o Senhor Jesus faz um acréscimo na celebração da Páscoa. Ele diz: eu lhes afirmo que não beberei outra vez o fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. O povo de Deus diz amém? Amém. Jesus fez uma promessa. Na verdade, Jesus fez um juramento que não ia comer, beber o fruto da videira até o dia em que o reino de Deus se completasse, se concretizasse, e os filhos de Deus, os seus discípulos e nós estaríamos com ele. Irmãos e irmãs, essa celebração da Páscoa de Jesus, ela é muito especial. Só que Jesus, ele sai um pouco do roteiro. Aquilo que era feito há milênios, ele muda. Aquilo que era feito de geração em geração, ele muda. Primeiro porque ele diz: isto é o meu corpo. O certo, pela antiga tradição, era dizer: este é o pão da minha aflição, o pão que os meus pais comeram. Por que Jesus muda? Porque agora o pão não é um pão, o pão é Ele próprio. Agora não é mais a aflição dos meus pais, agora é a aflição dele próprio. O pão é o próprio sofrimento. Ele está dizendo que ele é o agente da Páscoa. Ele é aquele que faz a Páscoa espiritual acontecer. Então ele está dizendo: assim como Deus libertou o povo de Israel, fazendo o êxodo, libertou do Egito, eu vou liderar o êxodo definitivo e trazer libertação definitiva a todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos celebrando a libertação. Nós fomos libertos. Ninguém mais precisa estar aprisionado espiritualmente. Se você falar sim para Deus, ainda que o seu pecado, os seus erros, os seus equívocos, ainda que a sua vida esteja completamente desestruturada, você vai experimentar um novo êxodo promovido pelo próprio Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, ele ainda muda, dizendo assim: olha, eu não beberei o cálice outra vez, eu não vou tomar do fruto da videira, eu não vou beber mais vinho até que o reino de Deus se concretize. Os irmãos imaginem que Deus agir, o Senhor Jesus agir na nossa direção é uma infinita graça, mas Ele agir porque jurou, porque Ele mesmo prometeu, é ainda mais profundo. Jesus está dizendo, com essa nova Páscoa, com a mudança desses rituais, é que agora existe uma nova aliança entre Deus e nós. O pacto foi renovado, agora de maneira perene e não mais transitória. E a base dessa aliança, o vínculo dessa aliança é o próprio sangue. Por isso ele diz: este é o meu sangue,
o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos. Graças a Deus por essa nova Páscoa. Se a antiga Páscoa era boa, se a antiga Páscoa fazia parte da história de um povo, se a antiga Páscoa relembrava um ato memorável, agora nessa Páscoa, o próprio Senhor Jesus está dizendo que está comprometido completamente com os seus discípulos, porque ele jura: eu não beberei mais deste cálice. Ele está dizendo: o nosso compromisso é baseado nessa aliança, nessa promessa, nesse juramento que eu estou fazendo. É por isso que nós acreditamos na salvação. É por isso que nós acreditamos que ninguém pode tomar a nossa salvação, nem o mal pode tomar a nossa salvação, porque ela veio sob a promessa, sob o juramento do Senhor Jesus. Quando ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, ele está dizendo que todos os sacrifícios anteriores se tornaram obsoletos. O cordeiro pascal se tornou obsoleto. Agora, ele próprio é o cordeiro. Assim como a primeira Páscoa é celebrada na noite anterior, aquela Páscoa que foi a última ceia também com Jesus, foi celebrada antes da sua morte. E eu queria meditar em algumas coisas dessa cena que eu considero bastante especial. Nessa mudança de roteiro, nessa diferença que Jesus faz da outra Páscoa, ele toma o pão, o vinho, mas em algum momento você vê ele fazer menção do cordeiro, porque a Páscoa que foi celebrada durante muitos anos, tinha o pão, tinha o vinho, tinha o cordeiro, e o cordeiro era o prato principal. E aqui nessa, ele não fala absolutamente nada do cordeiro. Por que será? Porque o cordeiro, desta vez, ele não está sobre a mesa, o cordeiro está à mesa, o cordeiro é ele próprio. Por isso que João, quando o viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o prato principal da Páscoa é Ele mesmo, conforme todas as profecias, conforme todos os ensinamentos do Antigo Testamento, Ele próprio é o Cordeiro. Na cruz, o Cordeiro recebe o que nós merecíamos, pelo pecado, pela culpa, pela condição decaída do mundo. Ao invés de cair sobre nós, recai sobre o Cordeiro. Toda transformação, toda mudança significativa precisa haver amor. Na nossa família, nós não conseguimos mudar as coisas se não tivermos amor. Na nossa igreja, nós não conseguimos mudar as coisas se nós não tivermos amor. E o amor revelado aqui, nessa ceia, nessa Páscoa, é o amor sacrificial, o amor substitutivo. Eu não sei se você conhece a música, pelo menos um pedacinho, eu sei. Sinônimo de amar é sofrer. Você conhece a música? Você gosta também, igual eu gosto, né? Sinônimo de amar é sofrer. Cristo nos amou, Cristo sacrificou-se por nós e por isso Ele sofreu. E a Páscoa vem nos ensinar sobre isso. Mudanças, alterações, mudar o estado, mudar a casa, mudar a família, mudar a sociedade. Alguém tem que se sacrificar.
Conta-se, a revista National Geographic conta, que houve um incêndio na floresta do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Os guardas florestais, eles começaram a fazer uma avaliação, uma caminhada para ver o tamanho do estrago. Um guarda, nessa caminhada, encontrou um pássaro que estava ali calcificado, petrificado, com o próprio incêndio e resina de árvores. Quando ele remove o pássaro, havia 3 filhotinhos vivos. A mãe, quando viu o fogo, ao invés de fugir, ela protegeu os seus filhotes. Amor sacrificial, amor que entrega, amor que se doa por aquele que precisa. Cristo Jesus se dispôs a morrer por nós. Por isso nós fomos salvos do incêndio do pecado. Nós fomos salvos do incêndio que é o nosso próprio coração. Todo o amor real, capaz de transformar vidas, é um sacrifício substitutivo e de um alto custo. Queria lembrar os irmãos que naquela última ceia que Jesus celebra com os seus discípulos, o prato principal é Ele mesmo. É Ele mesmo. E não somente o prato principal, como também o último prato. Diz o texto no verso 22 que enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, é muito importante nós observarmos o que diz o texto: tomem, isto é o meu corpo, comam, isto é o meu corpo, bebam, isto é o meu sangue. A primeira Páscoa foi uma refeição à noite na família dos próprios judeus para serem salvos. Uma refeição, essa nossa é uma bênção, mas é um símbolo. A primeira Páscoa foi comida mesmo, foi uma refeição. O sacrifício do cordeiro, ele foi comido, ele foi degustado. O sangue era que salvava, o sangue é que livrava da morte, mas os judeus tinham que comer. E o próprio Jesus diz agora, tomem, comam. O que nos ensina a palavra de Deus? Queria encerrar falando 4 coisas. A primeira é que o cordeiro, ele precisa ser consumido, ele precisa ser tomado. É bom nós sentirmos o cheiro de uma refeição, é bom nós olharmos o visual de uma refeição, mas se nós não provarmos, se nós não comermos, a aplicação é muito pouca, o resultado não é tão gratificante assim. Quando o Senhor Jesus diz, comam do pão e bebam do cálice, Ele está dizendo que todos nós precisamos experimentar, nós precisamos ter essa experiência, porque que proveito tem um alimento se não for consumido? O que adianta uma bela refeição se não for consumido? Espiritualmente, irmãos e irmãs, o que a palavra de Deus está nos ensinando é que nós precisamos comer, tomar, participar. Hoje, infelizmente, nós temos muitos espectadores da fé, pessoas que sentem a fé, pessoas que estão próximas da fé, pessoas que veem a fé dos outros e o testemunho dos outros,
mas não têm as suas próprias experiências. Elas não comem, elas não tomam, elas não participam. E a cada dia mais nós temos caído no engano de degustarmos, apreciarmos a experiência dos líderes espirituais, que falam na internet, que falam na TV e contam as suas experiências, e nós estamos ali como espectadores de tudo aquilo que está acontecendo. A Páscoa desafia você a comer, a provar, a andar pela fé, andar nos caminhos de Deus, experimentar Deus no seu dia a dia, experimentar a provisão, experimentar a manifestação, experimentar o toque de Deus em sua vida. E a pergunta que eu faço para você nesse dia de Páscoa é: você tem se envolvido? Você tem se dedicado? Você tem experimentado? Você tem vivido a fé? Você tem vivido a vida comunitária? Você tem vivido a igreja? Você tem vivido o que Deus prometeu para você? Ou você é daqueles que só olha, só sente o cheiro, acha bonito e tem muitos amigos aqui, mas não se envolve, não participa? Então, lembre-se sempre disso. A Páscoa precisa ser experimentada. A vida espiritual precisa ser experimentada. A segunda coisa é que na época de Jesus, quando ele participa dessa refeição, era para ter um relacionamento com os seus discípulos. A refeição, a Páscoa, também era para ter comunhão com as pessoas e comunhão principalmente com Deus. Nessa Páscoa nós precisamos resgatar isso, resgatar os benefícios da morte de Cristo para a nossa vida. Você está tendo essa experiência de comunhão com outras pessoas e com Deus? Eu gosto sempre de dizer, pessoas precisam de pessoas, e pessoas precisam de Deus. A nossa vida espiritual nunca é completa quando nós só estamos orando e cantando. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos viver a fé com outras pessoas. Claro que isso não é fácil, claro que isso é um desafio, mas a Páscoa nos desafia a viver esta comunhão com os irmãos. Quando nós estamos juntos, às vezes nós não nos entendemos, porque estamos repletos dos nossos próprios conceitos, da nossa própria rotina, da nossa própria cultura, e principalmente repletos da nossa vaidade e do nosso eu. A Páscoa é para chegarmos mais perto um do outro, é para derrubarmos as barreiras, tirarmos os preconceitos. A fé nos convida a isso. Conheço uma história muito simples, mas que sempre me enche o coração de ensinamento. A história do João e do Zeca, dois irmãos que moravam na roça, moravam na fazenda. E um dia o João estava sentado na área da sua casa, lá na fazenda, ele vê um barulho no mato, e ele, assustado, corre lá dentro da casa, pega a sua espingarda e aponta para o barulho. Quando ele aponta, ele acha que aquele barulho é um alienígena, um ser de um outro planeta. Então ele chega mais perto e ele vê que não é um alienígena. Ele começa a achar que é um lobisomem, assim, metade homem, metade monstro, metade lobo, metade animal.
mas tinha um pouco de humanidade também. Então ele vai mais perto com a sua espingarda e ele vê que é um homem. Então ele acha, se é um homem, é um ladrão, alguém que vem roubar a minha fazenda, alguém que vem roubar a minha roça. Então ele chega mais perto, aponta bem direitinho e ouve uma voz de dentro do mato: ô João, é o Zeca, seu irmão. Aí ele baixa a arma, está tudo resolvido. Irmãos, à distância, nós achamos que o nosso próximo é um alienígena, mas quando nós chegamos mais perto, descobrimos que ele tem alguma humanidade. Ainda é um monstro, mas tem alguma humanidade. Quando nós chegamos mais perto, não, ele é um ser humano, como eu, mas quando nós chegamos bem pertinho, mas bem pertinho, nós descobrimos que ele é o nosso irmão, que nós temos uma fé, que nós temos um compromisso, que nós temos juntos uma vida com Deus. Como é triste, como pastor, quanta tristeza eu sinto, que nos últimos tempos nós estamos cada vez mais desagregados. Nós fomos separados por convicções políticas, e aqui eu não estou falando quem está certo e quem está errado. As famílias se separaram por convicção política, as pessoas se distanciaram, as igrejas se distanciaram. A Páscoa, irmãos e irmãs, é para percebermos que todos nós somos irmãos, que Cristo morreu por todos nós, que nós temos um vínculo, que nós temos um compromisso. O que nos une não é o mesmo trabalho, o que nos une não é a mesma profissão, o que nos une não é a mesma ideologia política, o que nos une é o sangue de Jesus. A Páscoa veio para dizer isso. Relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos. Por isso, nessa Páscoa eu lhe convido para se relacionar com Deus, percebendo o que Ele está fazendo na sua vida. Você consegue perceber para onde Deus tem te levado? Você consegue perceber o tempo de Deus na sua vida? Você consegue perceber as coisas que Deus quer te ensinar? Você consegue perceber as coisas que Deus está falando no seu coração? Deus falou ao meu pastor, Deus falou ao pastor do YouTube, Deus falou ao pastor do Instagram. Não, é você que tem que comer, você que tem que degustar, você que tem que sentir o cheiro, você que tem que ter comunhão com Deus. Cristo não morreu para o pastor fulano de tal transmitir alguma fé para você, mas para você viver a fé. Claro que os pastores ajudam, mas a Páscoa é esse convite para um relacionamento com Deus. Eu queria lhe desafiar que nessa Páscoa você percebesse o movimento de Deus na sua vida. Quais são as ondas que Deus está levantando para você surfar? E quais são as ondas que você não deve surfar, porque leva para as pedras, leva para o penhasco? Você consegue perceber o movimento de Deus? Páscoa é comunhão com Deus, e essa Páscoa também nós devemos ser despertados ao engajamento, a pôr a mão, a fazer as coisas. Não adianta só perceber o movimento de Deus, precisa também ação, atitude, precisa muitas vezes tomar decisões, porque as coisas não estão boas. Às vezes nós precisamos fazer intervenções, nós precisamos falar, nós precisamos conversar. Se você deixar as coisas para ver como é que fica, as coisas não vão ficar boas.
Às vezes nós adotamos a filosofia do Zeca Pagodinho. Os irmãos já perceberam que eu gosto de ouvir música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Tem mais gente que gosta. Você tem que agir, você tem que se engajar. Relacionar-se com Deus também é experimentar as práticas espirituais, oração, leitura da Bíblia, comunhão com os irmãos. Relacionar-se com Deus também é ter perseverança, para que isso não seja tão somente um episódio na sua vida, um culto, um encontro, mas seja contínuo. A perseverança é a mãe das virtudes. Sem perseverança, nós não conseguimos absolutamente nada na vida espiritual. Nós sentimos, nós somos tocados, nós tomamos algumas decisões, mas se não tivermos perseverança, nada disso vai adiantar. Relacionar-se com Deus através da gratidão por tudo o que Deus tem feito na sua vida, você ser grato. E eu vou pedir licença aos irmãos, não é grato pelas conquistas, não é só grato pela performance, não é só grato porque está dando tudo certo na sua vida, mas você saber que mesmo as coisas que não deram certo, Deus estava lá, porque Deus está presente nas coisas que dão certo, e Deus está presente nas coisas que não dão certo. Ele está conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século, e nós temos que ser gratos pela presença de Deus. É isso que tem que nos mover, gratos por aquilo que Cristo fez na cruz. E principalmente, você precisa estar engajado, vinculado com a família da fé. Você precisa viver a fé com a igreja. Não é fácil, não é fácil. Conviver não é fácil. Viver com as pessoas não é fácil. E às vezes nós precisamos perdoar. Foi isso que Cristo fez na cruz. Ele perdoou os nossos pecados. E Ele nos ensinou que o que Ele fez, nós também devemos fazer. Nesta Páscoa, você está perdoando? Pastor, eu ainda não estou pronto para perdoar. Deus ainda não tocou no meu coração. Deixa eu lhe dizer, perdão, a palavra perdão, o pastor Guto que gosta de estudar as palavras, né? Perdão é perdano, através do dano, experimentar o dano. Quando você perdoa, você aceita o dano, você aceita a conta, mas ele não mudou. Perdão não é para a pessoa mudar, perdão é para você mudar, perdão é para você crescer ao lado de Deus. Nesta Páscoa nós precisamos olhar para a nossa própria vida e ver se nós não precisamos aceitar o dano daquela palavra maldita, aceitar o dano daquele gesto que trouxe tristeza, que trouxe dor, que trouxe angústia. A Páscoa, irmãos, é um momento para nós aceitarmos o dano que as pessoas nos causaram, porque foi isso que Jesus fez na Páscoa. Ele assumiu o dano. A partir dali ele começou a andar na direção da cruz. A partir dali ele começou a viver o amor sacrificial. Que Deus esteja nos abençoando e a gente esteja vivendo a cada momento o sentido da Páscoa, a verdadeira Páscoa no nosso coração. A Páscoa é Jesus, a Páscoa é aquilo que Ele fez por nós. Queria convidar os irmãos e irmãs a ficarem em pé, pedir licença para o pastor da igreja
para orar junto com os irmãos. Aí aonde você está, eu queria que você respondesse algumas perguntas para si próprio. A primeira pergunta é: você já entendeu o sacrifício de Cristo para a sua libertação? Você vive a Páscoa? Você está realmente liberto do pecado? Liberto em todas as dimensões, às vezes um vício, às vezes um hábito, às vezes um costume, às vezes aquilo que você atribui à cultura ou ao seu temperamento, mas que afasta você das pessoas, que não abençoa a sua família e não abençoa a igreja. É tempo de considerarmos isso. Você está vivendo em comunhão com os seus irmãos? É bem verdade que a igreja não é o lugar perfeito. Eu reconheço isso, que a igreja não é um lugar perfeito. Os pastores não são perfeitos. E eu gosto sempre de pensar na igreja como a Arca de Noé. E já peço perdão pelo símbolo. A Arca de Noé estava cheia de animaizinhos. Durante 40 dias e 40 noites, sem tomar banho, alguns fediam. A arca não era um ótimo lugar para se estar, para se viver, mas a arca era o único lugar de salvação. Fora da arca era água, fora da arca é condenação. Na comunidade da fé você vai encontrar defeitos, você vai encontrar pecados, você vai encontrar pessoas que erram bem feio às vezes, mas fora da arca é condenação, fora da igreja é condenação. Você está vinculado à igreja, você está engajado nas propostas da igreja, no trabalho da igreja. Ontem um irmão estava testemunhando que ouviu a mensagem e já mandou o link para um outro colega. Isso é engajamento, isso é a missão da igreja. Tem algo no seu coração que você precisa aceitar o dano. A pessoa não mudou, eu sei, mas perdão não é um prêmio que se dá a quem muda, a quem progride. Perdão é aceitar o dano. Foi isso que Cristo fez na cruz. Talvez nessa manhã você precisa aceitar o dano, liberar perdão, perdoar o irmão, o amigo, o sócio, perdoar o sócio, que às vezes traz tristeza e prejuízo à nossa vida e à nossa família. Se você precisa fazer isso, se você precisa dessa oração, eu quero pedir que simbolicamente você ponha a mão no seu coração. A Páscoa é passagem, a Páscoa é libertação. Libertação em todos os sentidos, em todas as dimensões. Libertação social também, porque às vezes você está como escravo de dívidas, escravo de dívidas financeiras. Talvez você queira dizer: Senhor, nesse dia de Páscoa eu quero também libertação financeira. O Senhor não morreu na cruz para eu ser um escravo financeiro. O Senhor não morreu na cruz para eu ser um escravo de dívidas. Eu preciso de libertação, a minha família precisa de libertação. A passagem à libertação é incondicional, é irrestrita. Agora ela é completa. Às vezes nós somos escravizados por um relacionamento doentio, que não abençoa, só oprime.
Nessa Páscoa talvez você queira dizer: Deus, nessa Páscoa eu te peço que o Senhor dê um jeito nesse homem, dê um jeito nessa mulher, porque o Senhor me libertou para viver um relacionamento saudável e abençoador. Eu não sei como Deus vai fazer isso, mas talvez seja a libertação disso que oprime, traz indignidade, traz vexame, traz vergonha. Cristo não morreu na cruz para você viver embaixo do vexame, da vergonha, da tristeza, da indignidade, da humilhação. Cristo não morreu na cruz para isso. Irmãos, nós não estamos dando conselho de autoajuda, nós estamos falando da cruz, nós estamos falando do sangue de Jesus, nós estamos falando de Jesus que nos deu completa libertação. Eu gostaria que você aí no seu lugar, você falasse com Deus a respeito dessas dificuldades, a respeito desses problemas. Talvez você esteja brigado com a igreja, talvez você esteja brigado com um irmão de sangue, talvez você deva chegar mais perto dele e perceber que ele não é esse animal, ele é humano também, e ele é seu irmão, Pai, traz graça, Senhor, a todos nós, nesse dia tão especial. Nós queremos que essa Páscoa seja diferente, nós queremos que essa Páscoa nós venhamos também a comer, a tomar, a experimentar. Eu quero sair do plano da teoria da Páscoa, da teologia da Páscoa, do dogma da Páscoa, e eu quero a Páscoa na minha vida. Eu estou de passagem, eu estou saindo da escravidão, indo rumo à terra prometida do relacionamento, a terra prometida do trabalho, a terra prometida da igreja, a terra prometida da minha própria vida espiritual. Senhor, nós te pedimos essa unção de Páscoa sobre todos nós, a bênção da Páscoa de todos nós, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém, amém, amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos dando graça. Obrigado, pastor. Amém. Muito obrigado, pastor. Lembrando que nós não acabamos ainda. Hoje à noite, às 19 horas, se você quiser retornar, hoje às 19 horas nós temos o nosso culto. Ele vive, amém? Ele vive. Feche seus olhos, receber a bênção. É que a graça do nosso Senhor Deus, o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação, a comunhão, o fruto, os dons do Espírito Santo, essa trindade que vive está, que não deixou o Senhor Jesus morto no madeiro, mas que ressuscitou, e por isso nós podemos celebrar em família agora, num belo almoço, a Páscoa, a passagem, que essa vida da trindade, do eterno, esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, não só agora, mas até a volta dele, agora e para sempre. Amém, amém e amém. Abraça a pessoa que está do seu lado e diga: ele vive, em nome de Jesus, ele vive. Deus te abençoe em nome de Cristo.